Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar de um vídeo que muito tempo as pessoas já tinham me perguntado, já tinham me pedido, e eu vou falar sobre como conseguir emprego aqui na Itália. E em breve vou fazer um vídeo falando das minhas experiências aqui, que eu também já prometi há muito tempo, mas vai sair em nome de Jesus. Então, gente, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para quem tá assistindo, clicar aqui embaixo, que ainda não é inscrito, para você se inscrever, me ajudar esse canal a crescer esse ano, em nome de Jesus, amém? Compartilhar com seus familiares, com seus amigos, com a sua tia, com a sua avó, com todo mundo. E comentar aqui embaixo se você gostar do vídeo, tá bom? Não esquece de curtir também. Ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Combinado? Então vamos lá. Gente, quando eu cheguei aqui na Itália, eu fiquei relativamente pouco tempo sem trabalhar. Porque eu fiquei esperando a primeira vez o meu permesso de soggiorno sair, né? E aí eu poderia ter permissão para trabalhar. E aí, saiu em abril, em junho eu comecei a trabalhar, mas também comecei a trabalhar porque foi um amigo do meu marido. Então, eu já falei pra vocês que eu trabalhei na piscina de um bar, foi meu primeiro emprego aqui na Itália. E foi assim, bem tranquilo e tal. Então esse não tem muito assim, dica de falar, porque foi tipo um QI, né? Mas enfim, os próximos eu que arrumei, sozinha. E aí, esse eu fiquei 2, 3 meses lá, porque era trabalho de verão, o tempo que o verão durava, e depois acabou. E aí, depois eu deixei currículo numa pasticceria, que é tipo uma doceria, enfim, que era pertinho de casa, eu ia andando, era 5 minutos da minha casa. E aí me chamaram, fiz a entrevista, e aí passei. A primeira coisa, assim, que eu indico pra vocês quando forem procurar emprego obviamente não é uma coisa fácil para quem chega aqui e não estudou ou que não tenha tido nenhum contato com a língua italiana, mas é extremamente essencial que você fale italiano para aumentar a sua possibilidade de arrumar emprego aqui, porque gente, aqui não é assim muito, eles não falam muito, não são muito abertos com outras línguas, e obviamente você está aqui na Itália, então você tem que falar italiano. Claro que existem empregos que vão te dar a oportunidade de você trabalhar sem precisar usar o italiano, mas você precisa fazer uma entrevista. Então, assim, é essencial você se esforçar para poder se comunicar, nem que seja um pouco, que ele veja, assim, um potencial para você trabalhar e você conseguir se vender também. Mas, por exemplo, eu sempre trabalhei com o público, então era essencial eu falar italiano. Primeiro eu trabalhei na piscina, depois eu trabalhei nessa pasticceria, que eu durei só 10 dias, porque eu não tinha gostado e nem elas gostaram de mim. Mas assim, na entrevista eu consegui me sair bem, tanto que me contrataram. Antes disso, eu tinha feito uma outra entrevista, que foi a minha primeira entrevista aqui na Itália, que eu tinha deixado numa agência de emprego, e eu tinha passado, a moça que me entrevistou gostou de mim, me indicou para essa loja, só que como eu já tava fazendo esse trabalho lá na piscina, e que eu passei pra entrevista de emprego era para ganhar menos, porque era um estágio. E aí eu falei, cara, não, vou continuar aqui, já dei minha palavra pro cara, se fosse uma coisa melhor, eu ia sair. Mas como era pra ganhar menos, acabou que eu não fui. E aí era um estágio numa empresa que produzia um aparelho eletrônico, enfim. E aí eu teria que fazer esse estágio por 6 meses, só que eu não achei interessante porque eu já estava trabalhando lá. E aí eu não fui. E aí, então, a minha primeira dica é essa: falar italiano, tipo, tenta se esforçar, tenta se comunicar, porque assim você consegue se vender na entrevista, e mesmo que seja ou se você não fala muito, tenta deixar currículos para lugares, para vagas que sejam, tipo, que você não precise muito do italiano. Por exemplo, fábrica, trabalhar em fábrica, que eu também já tive experiência numa fábrica, e aí ali você não precisa muito falar italiano, eles vão simplesmente explicar o que você tem que fazer. Claro que você precisa pelo menos entender o italiano, né, pra você entender o que você tem que fazer. E aí eles vão te explicar, você faz aquilo, uma vez entendido o trabalho, você não precisa ficar falando, não tem público, não tem... É aquilo, o trabalho é aquele, então você faz aquilo. Limpeza, uma vez que você
consegue entender o que o cara tá falando pra você e o que que você tem que fazer. Você também não precisa falar com outra pessoa, você faz o seu e pronto. Babysitter, eu já tenho uma certa apreensão, porque eu acho assim que é uma responsabilidade muito grande. Então, ok que você não precisa falar italiano, só que você tem, por exemplo, se tiver alguma emergência, se der algum problema, se acontecer alguma coisa de grave com a criança e você precisar, não sei, correr com ela pro hospital ou precisar chamar alguém e você não souber comunicar aquela pessoa o que tá acontecendo por telefone ou pra uma outra pessoa, mesmo que esteja vendo, mas que seja, não sei, alguma coisa grave que você tem que falar no telefone, que você tem que pedir uma ajuda, uma ambulância, enfim, eu já penso nos casos extremos. Então eu fico já nervosa pensando assim, como que a pessoa vai explicar a situação que tá acontecendo com ela se ela não sabe falar aquela língua, entendeu? Mas, obviamente, também se encaixa, se você for ficar com uma criança pequena, se você já tem experiência, se encaixa também. No caso que não tenha nenhuma emergência, nenhuma coisa que você tem que correr com ela pro hospital, ou que dê alguma, enfim, alguma coisa que aconteça de ruim, você tem que explicar o que aconteceu. Você também pode ficar com uma criança pequena que ainda não fala italiano, que seja recém-nascida, e aí você pode trabalhar com isso também. Outras coisas agora não me vem em mente, mas assim, esses trabalhos que você não precisa ficar diretamente com o público e que você não precisa também escrever ou falar no telefone, podem ser uma opção. Por exemplo, lavar prato, tudo isso. Você não precisa falar a língua e pode ser um início para você ter uma experiência aqui e começar a sua experiência profissional aqui na Itália. Outra coisa, por mais que eu tenha tido várias experiências aí no Brasil, como, não sei, atendimento ao cliente e tal, trabalhando sempre com o público, foi difícil ter uma primeira experiência na minha área. Por exemplo, eu até eu ser vendedora, eu fiquei 6 meses sem trabalho e aí eu fiz uma entrevista para uma loja, passei e consegui me virar bem, e aí ela tava precisando também, e eu tava disponível na época, e ela me contratou. Só que não foi fácil e também, ao mesmo tempo, a questão, às vezes eu também deixava pra ser secretária e tal. E também, por eu não ter experiência aqui na Itália, minha experiência era só lá no Brasil, eu via que eles ficavam um pouquinho assim desconfiados. A partir do momento que eu tive a minha experiência nessa loja, aí se abriram várias outras oportunidades e eu comecei a ficar um pouco mais tranquila com essa questão de trabalho aqui na Itália. Ou então, uma coisa que eu indico a vocês é que mesmo que seja, por exemplo, uma oportunidade que talvez pareça ser um pouquinho ruim, talvez não seja aquilo que você esteja procurando, mas que se a pessoa te aceitar, fica pelo menos por um período, pelo menos o tempo que aquele seu contrato vai durar, porque aqui vocês já sabem, eu já falei em outros vídeos que os contratos não são igual ao do Brasil. Por exemplo, no Brasil a gente tem o período de experiência que dura 3 meses e depois você é contratada por um tempo indeterminado. Aqui na Itália não funciona assim. São raros os casos que as pessoas têm contrato indeterminado e quem tem indeterminado é difícil, eu pelo menos não conheço, e nenhuma empresa vai te contratar de indeterminado de cara, porque eles têm vantagem nisso, em não te contratar por causa de taxa, por N motivos. Então, pega essa experiência, nem que não seja aquilo que você esteja pensando, mas tenta fazer, pelo menos para você ter uma experiência aqui, porque depois que você tem uma experiência com o nome aqui na Itália, tudo muda, eu posso te garantir. Outra coisa, deixem currículos em agências de emprego. Isso me ajudou muito. A minha primeira oportunidade, eu sempre deixava eu ia na loja ou então eu deixava no computador, né? Eu via os sites e aí eu deixava as oportunidades que eu via, eu mandava e-mail diretamente para a empresa. Quando eu fui na agência de emprego, por exemplo, a agência de emprego, uma vez essa que me ligou pra fazer, que eu tinha passado na entrevista sobre o estágio, né, pra fazer assistência ao cliente do negócio de tecnologia, eu tinha mandado o currículo para uma outra empresa e aí eu acho que eles eram amigos, enfim, mandaram meu currículo para essa agência de emprego e ela me chamou e tal para fazer a entrevista que eu tinha passado. Eu teria tido uma experiência boa, tipo, na minha primeira entrevista aqui, então ia ser legal, só que como eu já falei, tive outra, eu tava trabalhando em outro lugar e aí não fui. Mas da agência de emprego, o que acontece? Eu não sabia disso, mas eles ganham uma percentual
em cima das pessoas que eles indicam e que conseguem ter o contrato com a empresa. Então, eles têm um interesse em fazer você ser contratado. E aí, se você não for bom para uma empresa, eles vão te indicar outras e outras e outras e outras. Porque primeiro, você no primeiro momento tem uma entrevista com eles, se eles gostarem, eles te mandam para entrevista com aquela empresa. Então, assim, deixem os currículos nas agências de emprego. Uma vez a Ju, uma seguidora aqui do canal, desde o início do canal, ela pediu para dar uns exemplos de onde que ela podia deixar alguma ajuda ou qual agência ela podia deixar. E eu vou falar pra vocês. Tem uma agência, eu não sei se são as mesmas na Itália inteira, acredito que não. Mas tem algumas agências aqui em Treviso e o nome delas são Manpower, que essa é muito boa, assim, eu acho que ela é bem grande. Eu consegui 2 entrevistas, uma delas eu passei, ia começar por outros motivos que eu vou falar no outro vídeo das minhas experiências de trabalho, eu não fui. Mas ela, tipo assim, eu deixei o currículo no dia, tipo, eu juro pra vocês, nem 5 minutos depois eles me ligaram pra 2 oportunidades. E eu logo, na mesma semana, eles marcaram uma entrevista pra mim. Então, eu achei super eficiente. Uma outra agência de emprego que tem que entrevistar em Human Jest, eu vou deixar os nomes aqui embaixo. Tem outra empresa que se chama Humana, uma outra que se chama De Group, uma outra que se chama Open Job Minds. Eu posso deixar uma listinha pra vocês e aí vocês se cadastram nesse site e ali vocês podem procurar as oportunidades, tá bom? Outra coisa é que aqui eles gostam muito que você tenha uma proatividade, que você se mostre uma pessoa disposta a aprender e que você fale que você seja rápido. Porque o segredo para você conseguir um trabalho na Itália e se manter nele é você ser rápido. Porque aqui, infelizmente, eu acho que eles não dão o treinamento correto, né? E aí no Brasil a gente tá acostumado, pelo menos eu era acostumada a pessoa, eu chegar no meu emprego, a pessoa se apresentar, a pessoa me explicar, falar qual é o trabalho aqui. Não, aqui você meio que tem que se virar. Então eles gostam que você se mostre, tipo assim, proativo, que você tenha iniciativa, que você tenha vontade de aprender, que você seja rápido, que você aprenda rápido o trabalho. Então, mostre isso na entrevista, combinado? E a outra coisa, gente, é que é você sair mesmo com o seu currículo e deixar de porta em porta. Por exemplo, a minha primeira oportunidade, a minha primeira loja que eu trabalhei aqui, eu consegui porque eu deixei lá, eu tava indo pra uma entrevista de emprego e aí, no que eu tava indo, eu falei, eu vou levar uns currículos e vou deixar pra eu ver, né, quem sabe se tem alguma chance, se aparecer alguma oportunidade, porque se essa entrevista que eu for não acaba bem, pelo menos eu já não fiz um giro a voto, que eles chamam aqui, que é tipo assim, pelo menos eu não fiz o caminho só pra isso, eu vou aproveitar, já que eu tô indo lá, que eu fui pra Veneza, eu vou dar uma volta por ali e deixar meu currículo nas outras lojas. Então foi isso que eu fiz. Não deu certo na entrevista que eu fui, mas na que eu tinha deixado o currículo, eles me ligaram um tempo depois, assim, alguns dias depois, não foi de imediato, mas funcionou. Então, assim, às vezes, você falar com a pessoa, você se apresentar, que eles têm muito essa coisa de você se apresentar, de apertar a mão, ter um aperto de mão forte. Eu acho umas coisas um pouco mais antigas, mas enfim, fazer uma boa impressão, isso aqui funciona pra eles. Então, façam isso, vão no cara a cara, tenham atitude, não fique com medo. Eu sei, eu falo isso, mas é um pouco estranho ao mesmo tempo, porque no início eu acho que eu era muito envergonhada. E aí, nesse dia que eu tava indo fazer a entrevista, eu acho que eu já tava um pouco mais me relaxando um pouquinho, já tinha algum tempinho que eu tava aqui, né? Então eu já tava um pouquinho mais segura de falar com as outras pessoas. E aí o Fran me falava, não fica com vergonha, quando você for deixar o currículo, tipo, não fica assim, oi, tudo bem? Eu posso deixar um currículo? Tipo, tchau, buongiorno, meu nome é Rafaela, prazer. Eu posso deixar um currículo com vocês? Vocês estão precisando? Tipo, tenta criar um diálogo com a pessoa também. Não, tipo, posso deixar um currículo? Sim, tá, toma e vai embora correndo. Tipo, ai, vocês estão procurando? Tenta criar uma mini intimidade com aquela pessoa pra ela pelo menos se lembrar de você, nem que seja só pela simpatia, porque talvez uma outra oportunidade, ninguém sabe o dia de amanhã. Uma pessoa pode ficar grávida do nada, uma pessoa pode, sei lá, ter uma outra oportunidade em outro lugar, ou uma outra pode ser mandada embora por qualquer motivo. Então, pelo menos a pessoa, se você fizer uma impressão boa e deixar ela, pelo menos lembrar você pela simpatia, tipo assim, você marcar aquela pessoa é uma coisa ótima, tá? Então não fique com vergonha, deixa a vergonha de lado, mesmo se você não falar italiano bem, já se você fizer uma boa impressão, é uma coisa ótima.
E uma coisa que eu quero deixar de recado aqui pra você que tá chegando, pra você que tá aqui há pouco tempo na Itália, pra você que já tá há um tempo, tá procurando, ainda não achou a experiência ideal, não desiste. Se você seguiu todos esses passos, deixou o currículo, fez entrevista, tá falando italiano legal, mas não tá conseguindo, não desista. Gente, aqui infelizmente todo mundo sabe que não é um período ótimo pra trabalho, tá difícil até pra eles também. A gente sabe que é o país aqui que tem um monte de jovens que tá indo pra outros países porque exatamente por isso, porque não tem emprego, porque não consegue na área deles. Tem muito emprego, questão de garçom, questão... essas coisas, mas tem muita gente que não consegue emprego na própria área. Então tem muita gente, os próprios italianos estão saindo daqui. Então não fique frustrado. Eu sei que é uma coisa difícil da gente ouvir, mas a sua hora vai chegar, o seu tempo vai chegar. Uma hora o seu esforço vai ser recompensado. Então não desiste, continua mandando. Uma hora vai aparecer uma oportunidade boa. E se ainda não é aquilo que você está procurando, continua, pelo menos você tá tendo a sua experiência, você tá juntando seu dinheirinho pra aposentadoria, então não desiste, tá bom? Continua fazendo isso, continua fazendo sua parte que uma hora vai dar tudo certo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, é só deixar escrito aqui embaixo que eu te respondo. E em breve eu vou soltar o vídeo das minhas experiências aqui na Itália, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhe com seus amigos, um beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!